uma entrevista do Pedro Lourenço. E aí a gente fala na sequência, ele que falou lá na TV Cruzeiro com o grande Washington. Vamos lá. Na toca, Pedrinho, prazer, estamos aqui contigo para falar, sobretudo, torcedor Nação Celeste. Nós estamos ansiosos demais com essa temporada, de muitos investimentos, da equipe que está se preparando. E a gente tem visto, vamos começar falando do futebol profissional, depois a gente chega aqui na base. Primeiro que nós estamos com muita saudade, né, Pedrinho? Quase um mês sem Cruzeiro, todo, meu Deus do céu, precisamos do Cruzeiro em campo, mas também é tempo para os jogadores trabalharem e tem trabalhado muito, a gente tem visto, e uma expectativa para o trabalho do Jardim. Enfim, queria que você falasse primeiro como é que você tem visto esses trabalhos, esse tempo, aquilo que a gente não tem visto, o que você está lá por dentro, que se pode falar, como torcedor que é, falar para a gente, que a gente vai ver nesse Brasileirão. Boa tarde a todos vocês, parabéns pelo trabalho, né, que está iniciando aí, bacana. Estou sabendo que tem muitos, né, conectados aí. Para nós é novo, né, o Jardim, e nós estamos muito felizes com o trabalho dele. Quer dizer, ele está fazendo uma pré-temporada, né, e muito trabalho. É um técnico assim, que a gente não está acostumado com os hábitos técnicos daqui do Brasil. Ele faz um trabalho bem diferente dos nossos técnicos aqui, trabalha todos os jogadores com muita dedicação, com um método bem avançado, e a gente está muito esperançoso que esse ano, que nós vamos ter um ano, começou mal, né, mas a gente espera terminar muito bem, e a nossa expectativa é melhor que tem pelo trabalho que está sendo feito, pelo o dia a dia que se está construindo lá na Toca. Agora, o Jardim, quando chegou, primeiro que ele avaliou muito bem o elenco, né? O elenco foi muito bem montado e existe essa expectativa de que, como você mencionou, vá melhorando. Esse tempo que a gente está tendo aí, que você está vendo desse trabalho, deve ser um balizador que nós vamos começar a avaliar, obviamente, a partir do início do Brasileiro, mas ele, quando chega, avalia o elenco. O que ele diz para você, que você pode falar para a gente assim sobre o elenco? Ó, com esse elenco nós vamos chegar, vamos conseguir chegar ao final com aquele objetivo que você tem, que eu tenho, que todo torcedor tem, que é de ver o Cruzeiro campeão. E, além desse elenco, com esse tempo de trabalho, a gente pode ficar tranquilo que vamos ter um brasileiro suave? Olha, o tempo foi, para nós, foi bom devido a sair do campeonato, péssimo, né, ter saído do campeonato, mas por outro motivo foi bom para ele avaliar os nossos jogadores. O que ele disse para mim, já conhecendo melhor o jogador, que ele vai ter o tempo para conhecer jogando, né, e ele pediu um jogador agressivo, que joga para os dois lados, é o que nós trouxemos, e o pedido dele é o seguinte, que vai começar o campeonato com os jogadores que nós temos aí, e ver a evolução até a parada do Mundial. E aí, se ele vê a necessidade de fazer algumas mudanças, de trazer outro jogador, aí nós vamos avaliar e vamos ver o que podemos fazer. Mas nesse momento ele quer dar oportunidade para todos os nossos jogadores que tem lá, e para ver, para não, como ele disse, presidente, eu estou aqui, não é para dar prejuízo para o clube, nós temos que tentar equalizar o clube, não dar prejuízo, tirar jogador e trazer jogador. Então precisa de avaliar melhor os jogadores, e aí nós vamos ter o elenco, o que eu preciso, o que acho que não vai aguentar para a gente ter um segundo semestre forte, para ver se a gente não falha igual falhamos no ano passado. Tivemos os últimos 3 meses e ganhamos em 10 partidas, ganhamos 2 partidas, né? Então isso foi muito ruim para nós. Perfeito. Pedrinho, agora mais uma pergunta sobre a base, né? A gente está aqui acompanhando, aliás, a torcida toda te agradecendo, porque é muito importante a TV Cruzeiro tendo esse movimento, né, de estar sempre valorizando, transmitindo os jogos da base, a gente vendo as joias do clube, né, aquilo que para nós, tanto do ponto de vista esportivo, financeiro, a gente sabe da importância da base, mas queria que você falasse o que você viu aqui, se gostou desse primeiro tempo, e dizer para todo mundo aqui, ó, TV Cruzeiro sempre apoiando a base, e vamos ter muitos jogos transmitidos, se Deus quiser, não é isso, Pedro? Isso aí, inclusive nós temos que fortalecer para transmitir todos os jogos, né, com a TV Cruzeiro, melhorar ela e ela ser o nosso ponto de apoio nesse quesito. A nossa, tudo que se fizer no clube, nós vamos ser maior do que já somos hoje, é o que nós pensamos, mas tem que ser começado, o começo é aqui, né? A construção começa por aqui. Então, eu tenho assim, o maior empenho aqui, vejo, trato isso aqui com muito carinho, porque isso aqui está nossa alicerce está aqui. É tanto que
O Jardim vai treinar agora às 4h30, eu já trouxe ele, já veio o primeiro tempo aqui comigo para avaliar, né? E já está treinando vários jogadores. Então, o que nós queremos? Nós queremos ter uma integração do sub-20 com o profissional. E ele, a primeira semana, ele já pediu o sub-20 lá para a Toca, 2, nós já subimos. Então, ele está acompanhando dia a dia os jogadores, né? Acompanhando os nossos jogadores que estão emprestados também, que é um trabalho que tem que ser feito e ele está dedicado a isso. Então nós estamos muito esperançosos e, igual ele me disse, é só com o trabalho que a gente vence as etapas. Então aqui é o início, eu quero sempre apoiar, estou sempre apoiando, mas quero vir mais. E aqui que é o início de tudo, que a gente espera ter o Cruzeiro muito maior que já somos hoje. Tá certo. Muito bem, tá aí o Pedro Lourenço, falas importantes do Pedro, e eu queria, vou trazer alguns pontos aqui, algumas das impressões também. Eu acho que tem 2 pontos aí. Primeiro, o Jardim pediu realmente um jogador apenas, e quando ele fala ali, é uma informação até que a gente trouxe há um tempo, que ele gosta de fazer um trabalho no clube em que o clube arrecade, e não que só tenha que sair distribuindo dinheiro, contratando todo mundo o tempo inteiro. E uma outra questão, e a gente pode debater na sequência, é que o Pedro, ele se mostra bem alinhado hoje com a ideia de Leonardo Jardim, né? O que pensa o Leonardo Jardim sobre futebol, e acho que isso é um ponto altamente positivo nesse departamento de futebol do Cruzeiro. Samuca, quando ele fala, ele não quer dar prejuízo para o clube, né? O Pedro fala dessa forma, me parece muito alinhado com o que eu falo sempre aqui, né? O Pedro está fazendo investimentos, é muito bom, né? Que numa janela o Pedro gaste aí 300, 200, 100 milhões, só que isso é insustentável a longo prazo, não só no Cruzeiro, como para qualquer SAF no Brasil, né? Então é muito importante o clube atingir essa forma de se financiar, né? Principalmente através da venda de atletas, né? A gente vê aí clubes brasileiros, Palmeiras, Flamengo, os atletas que às vezes nem são tudo isso, né? Saindo lá por um valor muito alto, e os do Cruzeiro muitas vezes não saem pela falta de oportunidades, né? Muitas vezes um garoto que teve ali no profissional, que atuou, que mostrou serviço, ele sai por um valor 10x do que em relação a um jogador que atuou somente pelo sub-20, que muitas vezes sai sem o clube levar nada, né? Se não teve oportunidade, acontece bastante também. Então, muito importante essa fala aí do Jardim para alinhar com essa questão do clube se tornar, né, um clube sustentável a longo prazo. Outra coisa muito interessante que eu achei, porque a gente ficou aqui muito tempo, né, discutindo se o Wanderson, né, como que ele jogava pela direita, como que ele jogava pela esquerda. Uma informação interessante aí que eu achei que o Jardim pediu, de fato, um que jogasse pelos dois lados, né? Então, assim, o Wanderson foi um dos motivos do Wanderson estar no Cruzeiro, porque ele joga, de fato, dos dois lados. É uma coisa que eu falei muito aqui quando da contratação do Wanderson. Não, o Wanderson não é um ponta direita que precisar joga pela esquerda. O Wanderson, de fato, joga pelos dois lados. Achei muito interessante essa característica aí, e a gente pode, através dessa fala do Pedro, né, que o pedido foi pelo que joga dos dois lados, a gente pode imaginar as variações que ele vai fazer ali durante os jogos. A gente já pode começar a imaginar se ele quer um jogador que joga pelos dois lados, é porque vai, de fato, utilizá-lo dessa forma, né? Achei muito interessante pontuar também essa questão aí, Sam. É interessante, né, a fala do Pedro aí com relação ao Leonardo Jardim. Acho que muito porque o Leonardo, existe uma certa preocupação e um certo entendimento também por parte do Leonardo Jardim de entender que o Cruzeiro tem outras responsabilidades financeiras, né? Não é somente contratar. Então, o Cruzeiro, tendo outras responsabilidades, em algum momento ele vai ter que frear essa questão de contratações. E o próprio Leonardo Jardim, tendo a oportunidade de treinar o Cruzeiro, deve ter procurado saber também qual foi o investimento do Cruzeiro para essa temporada, né? Então, ele chega num clube onde já tinham feito algumas contratações importantes. Eu achava até que o Cruzeiro iria para 2025 contratar um número menor de jogadores, fez de uma maneira diferente, pensando em
um treinador que não costuma, né, nos clubes onde passou, ter um elenco também muito inchado, ele seguiu os critérios que ele costuma adotar, né, nas equipes, de ter um elenco onde ele tenha um domínio maior também, onde a gestão de grupo também é algo que seja equilibrado, pensando no lado motivacional para os atletas, né, é importante que não seja um elenco também muito inchado, muito baseado nisso, porque o Cruzeiro já havia feito as contratações. É claro que mais prático para os treinadores, muitas vezes, é trazer os jogadores indicados por eles, né? E muitas vezes não tem nem tempo para poder avaliar os jogadores que já estavam aqui, né, no elenco. E ele fez de uma maneira diferente. Eu acho que isso é profissional, isso mostra também que o Leonardo Jardim se preocupa com esse lado da instituição, de ter outras responsabilidades financeiras, e nada melhor, como disse o Pedrinho aí também, de dar tempo, né, e trabalhar nesse tempo, para que outras avaliações, e aí um pouco mais aprofundadas, possam serem concluídas pelos olhares aí do Leonardo Jardim. Havendo a necessidade, ótimo. Acho que tanto o Leonardo Jardim tem esse entendimento, como o próprio Pedrinho também tem esse entendimento, né? Havendo a necessidade, isso deve acontecer. Acho que muito do que aconteceu na temporada passada serviram e servem de lições para o Cruzeiro nessa atual temporada, né? Não dá para a gente montar uma equipe, se fortalecer e acreditar que somente até o meio do ano, né, somente um semestre seja satisfatório para o Cruzeiro competir. Nós não precisamos e não queremos passar por isso novamente. Eu acho que um bom planejamento e também servindo de lições do que aconteceu na temporada passada para não acontecer nessa temporada. Eu acho que assim, o que mais me chama a atenção nessa questão toda da fala do Pedrinho é como a gente tem sorte do Leonardo Jardim ter topado esse desafio de vir para o Brasil, de vir para o Cruzeiro hoje, porque ele é um treinador com muito gabarito, isso ninguém pode negar, um treinador com trabalhos recentes positivos, que treinou equipes de muita expressão lá muita camisa lá na Europa, né? E ele faz um trabalho muito além de um treinador aqui. É um cara que está muito preocupado com o projeto de futebol como um todo, um cara que está preocupado com o legado, um cara que está preocupado com integração de sub-20 com o profissional, trabalhar com elenco um pouco mais curto para poder rodar, dar oportunidade para todo mundo, valorizar jogadores que estão emprestados, que podem voltar ou que podem dar algum fruto para o Cruzeiro. Você vê que o cara ele está muito além da função de treinador do dia a dia. Isso varia muito de perfil de treinador para treinador. A gente não pode cobrar que o próximo treinador, que o treinador que estava aqui antes, adote esse perfil se ele não tem essa prática, se não tem esse costume, né? O que me deixa contente é ver que o Leonardo Jardim, com o peso que ele tem, né, tá exercendo esse papel aqui, que ele tem esse alinhamento, parece muito bem feito com o Pedrinho. E por outro lado, me assusta um pouco, né? Porque e se o Leonardo Jardim não tivesse chegado aqui? O que seria do Cruzeiro para esse ano? Qual que é o planejamento, né? No que tange ali ao Paulo Pelaipe, ao Alexandre Matos, ao Pedrinho. Pô, se não fosse o Leonardo Jardim chegando para colocar ordem na casa, onde o Cruzeiro iria? Até onde o Cruzeiro iria com o Diniz? A desorganização, contratação sem parar, elenco inchado, enfim. Tudo isso me deixa um pouco preocupado, né? Porque a gente sabe que o Leonardo Jardim ele não é vitalício aqui no Cruzeiro. Ele pode ter esses resultados ruins, ele pode ter resultados ótimos, às vezes ele não vai ficar aqui para sempre também. Então é importante ponderar isso e entender que o departamento de futebol precisa aprender muito com essa experiência do Leonardo Jardim agora, para não ficar dependendo de um treinador que tenha, né, esse perfil meio que mais completo, muito aquém da função do treinador, né? Muito além disso. Então, eu fico preocupado por um lado, mas muito, muito contente de contar com o Leonardo Jardim nessa função, uma espécie de manager ali, né? Muito além de um simples treinador. Em pouco tempo, né, Bernardo? Pouco tempo que o Leonardo Jardim está aqui, prova disso é o departamento que ele quer criar de relatórios semanais dos jogadores emprestados, que antes até surpreendeu aqueles que estavam aqui no Cruzeiro e que nós imaginamos que isso seria o básico, né? O Cruzeiro está acompanhando esses jogadores emprestados. E muitas vezes, já falamos aqui em relação a investimento em treinadores, que muitas vezes os torcedores acham caro alguns treinadores, comissão técnica. Acho que nem é o caso do Leonardo Jardim, pela capacidade dele, né, pelo gabarito, pelos trabalhos na Europa. Porém, é um cara que agrega tanto, né, que ele paga como serviço e muitas vezes sai até mais barato, porque esses treinadores que, além de ter essa capacidade de organização tática e também, né, revelar bons jogadores, dar moral ainda mais em uma safra do Cruzeiro, falando de jogadores da base, que estamos falando, que o Cruzeiro tem feito bons trabalhos na base, tem surgido bons valores,
fato é que não tem ganhado aí, né, minutagem. Vamos ver se com o Leonardo Jardim isso muda, mas parte muito daquilo também que o Bernardo falou no início da live, do investimento alto do Cruzeiro, né? Pois quanto mais investimento alto, automaticamente esses atletas vão perdendo espaço também, mas isso tudo é uma junção de um Cruzeiro forte. Hoje temos um treinador que parece que vai usar bastante esses meninos e quem sabe o Cruzeiro também contar não só com retorno financeiro, mas também técnico desses meninos aqui.